Uma boa tarde. Eu quero deixar aqui, neste momento, uma ilustração da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Uma certa cidade havia um homem que há muito tempo, ele tentava pagar a sua dívida com um credor e ele trabalhava de dia e de noite, anos e anos, e ele não conseguia nem uma parte do juro, porque a dívida era muito alta e o juro também era muito alto. E como ele viu incapacitado de poder pagar essa dívida, ele, na verdade, ele fugiu. Fugiu e foi trabalhar numa cidade bem distante e ali ficou 10 anos trabalhando de dia e de noite para poder pagar a sua dívida. Mas ele só conseguiu, muitas das vezes, cansaço, enfado da vida, ao ponto que ele caiu em si e disse: poxa, eu não procurei o meu pai, eu vou até meu pai e pedir a meu pai que pague essa dívida para mim. E se meu pai quitar a minha dívida, eu vou ser empregado dele por toda a vida. Mas eu já não aguento mais ficar 10 anos sem dormir, me sentindo acusado, de ter não pago a dívida. E esse homem resolve voltar até o seu pai e disse: pai, eu vim aqui que eu preciso da tua ajuda. E o pai disse: pode dizer, meu filho. Há 10 anos atrás eu fiz uma dívida grande nesta cidade e eu, por não podê-lo pagar, eu fugi para tentar arrumar recurso distante. E, na verdade, pai, eu só arrumei sofrimento, cansaço, enfado. E hoje eu vim aqui, ó Deus, ó Pai, diante de Deus e dizer para ti que eu apenas quero ser o seu empregado desde o momento que o Senhor quitar a minha dívida, porque eu estou sofrendo há 10 anos com essa dívida e não consigo pagá-lo nem uma porcentagem. Eu sei que o Senhor tem condições de pagar a minha dívida. Pague por mim, meu Pai. Pague essa dívida por mim, porque só assim eu vou conseguir colocar a minha cabeça no travesseiro e vou consegui-lo descansar. E ali diz a palavra, dessa ilustração, que eu quero que vocês entendam, que este pai começou a olhar para o filho e falou: meu filho, você está sofrendo por uma dívida que já foi paga. Há 10 anos atrás, quando você fugiu desta cidade, alguém veio aqui na minha porta me cobrar, me ameaçando, e eu apenas quitei a sua dívida. Você está com a sua dívida paga há 10 anos, filho. Você está 10 anos sofrendo, 10 anos sem dormir, 10 anos desesperado, se sacrificando por uma dívida que já foi paga. E ali o filho pôde abraçar o pai e agradecer o seu pai pela sua dívida que já estava paga. O que eu quero concluir com essa ilustração? Eu quero concluir com essa ilustração que Jesus Cristo, ele lá na cruz do Calvário, ele pagou a nossa dívida por ele ter tirado nossos pecados no ato do seu batismo, para cumprir a justiça de Deus, como diz em Mateus capítulo 3, verso 15. É necessário que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. E ali Jesus tirou o pecado e foi lá e pagou a dívida. Então você observa que hoje existem muitas pessoas que não conseguem pagar essa dívida e muitas das vezes eles se sacrificam, se esforçam, dá tudo de si, sofrendo por uma dívida que há mais de 2000 anos já foi paga. Jesus Cristo lá na cruz pagou pela dívida dos seus pecados. E quantas pessoas hoje vivem em pecado porque não entende, não compreende, não toma posse, não tem o conhecimento como aquele jovem não tinha, que o seu pai já havia lhe pagado a dívida. O que eu quero dizer neste momento, meu filho, minha filha, é que a sua dívida já está paga. A sua dívida já foi quitada. O teu nome está limpo.
Não deixe que nenhuma acusação o aflinja a sua mente, o seu coração. Porque a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11, né? Que Cristo fez apenas um único sacrifício, um sacrifício superior ao de animais, muito melhor e maior do que o sacrifício, né, de uma bezerra, de um bode. Mas Jesus, com o seu próprio sangue, ele pagou a sua dívida, ele limpou a tua consciência das obras mortas, para que vocês venham servir ao Deus vivo. Então eu quero deixar essa ilustração para vocês entenderem que você está sofrendo talvez 20, 30 anos dentro de uma igreja, pelejando com seus pecados todos os dias, buscando em oração, jejum, subindo um monte, se na verdade Jesus, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre, né? Com a sua vida, ele aperfeiçoou para sempre. Então Jesus pagou a sua dívida, você não precisa se preocupar com a sua dívida. O diabo tem te acusado de pecador, o diabo tem te afligido. A Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, Romanos capítulo 8, versículo 2. Então Jesus já te livrou. Não deixe que nada venha impedi-lo de você chegar aos céus, porque somente sem pecado é que você vai ser abençoado.